Pai, fala conosco agora, nós pedimos humildemente, ó Deus, porque nós entendemos as nossas limitações. Transforma, Pai, esse momento. Transforma, Senhor, esse exercício que nós fazemos aqui em algo eterno, na Tua obra em nós, que nada nem ninguém tira. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, antes de mais nada, esse é o nosso, na verdade, essa é a proposta de tema que nós trouxemos nos primeiros domingos desse ano. Gente, por favor, traz um copo d'água aí para mim. Alguém? Hoje eu pedi, ó, tá vendo? Normalmente no começo do ano, já é o 6º ano que a gente começa juntos. Eu estava falando com Deus esses dias. Pela 6ª vez a gente inicia o ano juntos aqui em igreja. Alguns foram chegando depois, mas para aqueles que estão aqui desde o começo, 6 anos, já é o 6º ano que a gente inicia. A gente já entende como é importante essa época do ano, esse período do ano para nós é muito significativo, porque é o momento em que a gente consegue, na verdade, esse período, né, de intermediário entre um ano e outro, e a gente fica meio que organizando a vida. E essa é a verdade. A gente precisa organizar a vida antes de começar tudo de novo. Então, a nossa proposta é, antes de mais nada, antes que você se comprometa, né? Porque é lógico, logo, se isso já não está acontecendo, as pessoas vão chegar para você, seu chefe, seu esposa, namorada, seus filhos, logo, seus amigos, o pastor, vai chegar para você e dizer assim: eu preciso mais de você esse ano, você precisa se comprometer mais, eu preciso mais. Você vai ter que dedicar mais do seu tempo, mais de você. Então, antes que a gente saia por aí, assumindo todos os compromissos, antes que você saia por aí, lendo tudo que tem pela frente, assistindo tudo que tem pela frente, se matriculando nos cursos que você vê pela frente, porque a gente sabe que a gente precisa sair correndo atrás da vida. Antes de mais nada, nós precisamos parar. A gente para e a gente faz esse exercício, né? Nós precisamos organizar a nossa vida, porque na medida que a gente sai por aí sem parar, só respondendo, só apagando incêndio, só reagindo ao que está acontecendo, a gente vai, de novo, mais uma vez, esse tem sido o nosso erro, ano após ano. A gente está aqui juntos há 6 anos, né? E a gente tem lutado contra isso. Mas ano após ano a gente vai se comprometer com coisas que não são tão importantes. E aí no final desse ano você vai olhar para trás e falar: por que eu gastei tanto tempo com isso? Por que eu gastei tanto dinheiro com isso? Por que eu gastei tanto de mim, da minha energia, da minha atenção com isso, com aquilo? Eu devia ter priorizado, eu devia ter olhado para coisas mais importantes. Nós não queremos cometer esse erro esse ano, e é por isso que é muito importante que a gente pare. É muito importante que a gente pare nesse momento para fazer isso. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender quais são as primeiras coisas. Quais são as primeiras coisas? Quais são as nossas prioridades? Porque sempre que a gente coloca as segundas coisas, as coisas que não são tão importantes, em primeiro lugar na nossa vida, né, coisas de segundo lugar, em primeiro lugar na nossa vida, sempre que a gente faz isso, a gente acaba perdendo tudo, né? Por exemplo, quando alguém, só um exemplo, coloca o seu cachorrinho, né, como o centro da sua vida. Hoje é difícil isso acontecer, né? Pessoas pegam um cachorrinho, um animalzinho de estimação e transformam aquele animalzinho no centro da vida dela. Essa pessoa, com o passar do tempo, ela vai perder não só a dignidade humana, né? Porque o cachorro é o centro da vida, mas no final da vida ela perde a ideia e toda a maravilha do que é ser humano e se relacionar com humanos, né? Com as coisas humanas e os nossos assuntos. Ela vive ali em torno do cachorrinho. No final das contas, ela vai perder o prazer
até o prazer próprio de cuidar do cachorro. Essa é a ideia. Né? Quando alguém transforma o álcool, por exemplo, alguém que precisa beber todo dia, aquilo o álcool é o centro da vida dela, e ela fica ali em torno daquilo. Né? Essa pessoa, no final, ela perde o prazer de beber. Ela perde o prazer de saborear a bebida, né? Essa ideia, a questão do sexo também, né? Quando a gente transforma algo que não é o centro da nossa vida, aquilo que não é para ser o mais importante, a gente coloca no centro, você pode ter certeza, a gente pode ter certeza, foi o C.S. Lewis que falou aqui, a gente perde. Inclusive, esse nosso ídolo, na verdade a gente perde principalmente ele. Quando coisas que não são tão importantes são colocadas no centro das nossas agendas, a gente sofre. Nós não queremos passar por isso, irmãos. A gente vai lutar contra isso. A gente tem falado que a nossa estratégia, a estratégia que Deus tem nos dado, é que agora no começo do ano a gente precisa organizar as nossas prioridades. Tá, mas como é que eu sei, como é que eu vou saber? Porque às vezes eu escolho errado, né? Como é que eu sei qual é a coisa mais importante, em primeiro lugar? Como eu posso identificar as grandes prioridades da minha vida? Será que eu sou capaz de identificar essas prioridades? A gente está olhando para a Bíblia, nós estamos olhando para a Escritura. E a partir dela, a gente tem entendido que nós precisamos mudar a nossa agenda. Uma vez identificando coisas importantes, a gente sabe, muitas vezes a gente sabe o que é mais importante. Nós sabemos que buscar Deus é importante, né? Buscar em primeiro lugar o reino, a gente sabe disso. A gente sabe que a gente valorizar as pessoas, né, em lugar das coisas, é importante. A gente deve colocar as pessoas em primeiro lugar em relação às coisas. A gente entende muito bem, mas na hora da prática, a gente não consegue colocar isso na agenda. Essa é a situação. A gente não gasta tempo com aquilo que a gente diz que é importante. Então, a proposta da igreja, né, a proposta bíblica, nesse começo de ano, é que você mude a sua agenda. Você vai identificar o que é importante. E aí você vai colocar aquilo que é importante na sua agenda todos os dias. Você precisa gastar tempo com isso. Você precisa gastar sua atenção com isso. Você precisa gastar do seu dinheiro com isso que a gente diz que é importante. E para isso, a gente tem trabalhado. E, na verdade, nós queremos resgatar. E essa ideia é resgatar as disciplinas espirituais. Porque hoje, a igreja de hoje não pratica as disciplinas espirituais. Porque a gente não tem tempo de praticar. Porque o mundo é muito rápido. E a gente às vezes tem um minutinho só para orar. Enquanto a gente faz uma coisa e outra. A gente ora. Orei hoje, claro que eu orei. Enquanto eu estava na fila, eu aproveitei para orar. Enquanto eu estava ali, eu peguei e li a Bíblia. Eu li um versículo. Eu meditei. Enfim, gente, isso não é exercitar. Né? Nós precisamos colocar na agenda, de forma intencional. E é isso que aconteceu quando a gente falou sobre a meditação na Palavra de Deus. Nós conversamos sobre meditar na Palavra de Deus. E como a gente precisa gastar tempo com isso todos os dias. E como isso faz falta. Né? Como a Palavra de Deus tem o poder de revigorar a nossa alma, de dar sabedoria para gente que não tem sabedoria. Na verdade, a meditação na Palavra de Deus vai nos dar condições de entender o que é prioritário e o que não é prioritário. Depois a gente conversou sobre oração. De novo, a disciplina da oração. Não é simplesmente orar quando não tem mais nada para fazer, que é o que a gente faz. A gente ora quando não tem mais nada para fazer. Aí a gente, já que não tem ninguém, Senhor, né? É isso, é colocar na agenda, é colocar na prática diária, todos os dias. Você marca a hora e marca o lugar, e você está ali com Deus todos os dias. E ninguém pode te atrapalhar, nada, desliga o celular, desliga tudo, e você ali. A gente viu como a oração foi importante para Jesus, como a oração ajudou Jesus a se manter no foco. Né? As pessoas vinham para Jesus, Senhor, faz isso, Senhor, olha aquilo lá. E Jesus ia orar, e ele voltava e falava, não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, e o que Deus quer que eu faça hoje é outra coisa. Jesus se mantinha no foco, até mesmo quando o problema era a vontade dele próprio. Ele tinha uma vontade,
E o problema é que, na medida em que ele queria fazer a vontade dele, ele vai orar, porque ele precisa entender se a vontade dele é a mesma que a vontade do Senhor. E ele resolve isso na oração, porque é na oração que essas duas perguntas se encontram. Ele vai, Senhor, essa é a minha vontade? Faz a minha vontade ou eu vou fazer a sua? E aí, no final das contas, Jesus orou e ele terminou a oração fortalecido. Ele levanta e ele fala, Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade. É importante que eu faça a tua vontade. Hoje a gente vai conversar sobre uma outra disciplina, a disciplina espiritual da adoração. Olha só, irmãos, quem adora aqui? Quem é adorador? Você tem a prática? Você tem um hábito de adoração? De adorar? Quem adora? Pode levantar a mão. Se você não levantar a mão, tudo bem. Todo mundo é adorador, nós somos adoradores, né? O pessoal gosta de dizer por aí. Mas o que é adorar, né? Eu não estou perguntando para você se você canta. Se você gosta de cantar todo dia, o tempo todo, não é isso não. Eu estou perguntando se você tem o hábito de adorar todos os dias. Você faz isso de forma intencional, consciente? Você pratica a adoração? Sim ou não? Eu vou dizer para você, claro que sim. Claro que você adora. Todo mundo adora. Todo mundo sempre adora alguma coisa, alguém. A questão é, você tem adorado a Deus? Você tem a prática, o hábito de adorar a Deus todos os dias? Diariamente? A gente associa, né, e não que isso esteja errado, mas não é tudo, né, a adoração com música. A gente pensa que adorar é cantar. E parece que a gente só sabe fazer isso, né? A adoração para os cristãos é cantar. Vamos no momento de adoração, a gente está cantando. E adorar é cantar, mas não é bem isso, né? Acho que a atitude humana, né, a ação humana, que mais corresponde à ideia de adoração, qual é? Quem lembra? É você se prostrar, né? Você colocar... Você dobra os joelhos, e não só dobra os joelhos, você coloca o rosto no chão. Aí a gente lembra dos muçulmanos. Parece que os muçulmanos, eles entendem melhor a ideia de adoração do que nós, os cristãos. Porque quando eles adoram, né, eles colocam o rosto no chão. É a ideia de prostrarmos. Porque a adoração é muito mais isso, irmãos. A gente vai falar sobre música também, mas a ideia central da adoração é que nós entendemos que existe alguém muito maior do que nós, infinitamente maior do que nós. Questão, né? Quando nós nos encontramos com Deus, a gente lida com alguém tão superior, infinitamente superior, é lógico que eu me dobro. A adoração tem a ver com essa constatação que eu sou pequeno, que eu sou inferior e que eu me dobro diante de alguém. Eu me curvo diante de alguém. Adoração é isso. Adoração é você entender, né, antes de tudo, quem é o primeiro na sua vida. Quem é a maior de todas das prioridades da sua vida. Qual é a maior prioridade da sua vida? Isso tem tudo a ver com adoração. E a nossa proposta é te incentivar, a partir de hoje, colocar na sua agenda, todos os dias, o horário separado para adoração. É o momento que eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus de forma intencional todos os dias. Porque se a gente medita na palavra de Deus, se eu tenho o hábito de meditar na palavra de Deus e orar, quando eu medito, ou seja, quando eu ouço a Deus, quando eu recebo a palavra de Deus, quando eu falo com Ele e eu me aproximo de Deus e eu o escuto, é claro, quando eu vejo e quando eu escuto, qual deve ser a minha resposta? Como responde um ser humano quando ele ouve a Deus e quando ele vê a Deus? Ele precisa se dobrar diante de um Deus. Diante de Deus, ninguém pode ficar de pé. Ninguém pode ficar inteiro. Diante de Deus a gente se curva, diante de Deus a gente adora, a gente reconhece a presença dEle na nossa vida, na nossa história.
E aí a gente se curva ante a vontade dEle, ante a presença dEle. Adoração é atitude então, irmãos. Essa atitude de se curvar. E a gente precisa praticar mais isso. Normalmente as pessoas falam que elas se ajoelham quando elas querem pedir algo para Deus. Joelho no chão, né? Meu joelho é calejado porque eu peço e Deus me dá. Não é isso. O joelho no chão não tem a ver com o poder que a gente tem de convencer Deus. Olha lá, é o meu servo de joelho, é Ele que vou abençoar. Não tem nada disso. A oração tem a ver, muito mais a ver, com a nossa rendição. É eu dizendo para Deus que eu faço tudo o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, como Ele quiser, não importa a minha vontade, não importa o meu desejo, eu sou servo, sou escravo, Ele é meu Senhor. Quando eu me dobro, eu estou dizendo, faz o que o Senhor quiser, a minha vida é tua, eu não vou pedir nada, não preciso pedir nada, a minha vontade não interessa, faz a sua, total, completa na minha vida. O dobrar-se, irmãos, tem a ver com total entrega, é isso. Vamos tirar da nossa mente, eu vou me ajoelhar, porque se eu me ajoelhar, Deus vai ouvir melhor a oração. Não vai, não tem nada a ver com isso. Eu me dobro porque eu preciso mostrar para mim mesmo quem sou eu e quem Ele é. Eu me dobro porque eu preciso mostrar para a minha alma quem sou eu e quem Ele é. Isso é adoração, irmãos. E tem um livro na Bíblia, na verdade, a gente podia escolher muitos textos para ler, muitas leituras para fazer, mas existe um livro na Bíblia que mostra o primeiro em primeiro lugar como nenhum outro, né? Não é o livro de Salmos e nem algum trecho das cartas paulinas, é o livro de Apocalipse, né? Apocalipse, mais ainda do que todos os outros livros da Bíblia, é essencialmente um livro de adoração, mais do que tudo, irmãos, porque a proposta de Apocalipse, não fica com medo não, a gente não vai pregar de novo, né? A gente já pregou sobre Apocalipse aí alguns meses atrás, a gente fez um estudo mais exaustivo aí. Se alguém quiser saber dos detalhes, é só procurar lá na internet, no YouTube, no Facebook, você vai encontrar lá. A gente não vai dar detalhes hoje não, mas a ideia central de Apocalipse é mostrar quem é o primeiro. Quem é o primeiro? Quem é digno? Quem é o digno? E quem merece toda a adoração? E ele faz isso na medida em que ele mostra, né? Eu aprendi com o pastor Ricardo Agreste, ele fala lá que Apocalipse pode ser dividido em 3 episódios, sabe? Você que assiste seriado, então, divide em 3 episódios, 4, mas hoje a gente só vai falar de 3. Pode ir aqui, episódio de hoje, é o episódio de hoje. Segundo lugar, existe um episódio decisivo. Sabe o episódio decisivo? É aquele episódio da série que você assiste em que está tudo perdido, está tudo acabado, não tem esperança, tudo escuro, não há nem a luz lá no fim do túnel, realmente a gente não tem mais para onde ir, e de repente surge, é apresentada ali a figura do herói. O herói vem para salvar. Então, o momento decisivo de Apocalipse existe ali também, a gente entende como um episódio decisivo, e depois tem um episódio final. O episódio final é aquele que tem a ver com a sua vida e tem a ver com a sua história e a minha história. Então, eu queria, antes de mais nada, compartilhar com vocês esse sentimento de que você já conhece o último capítulo da sua vida. Você já conhece. Então, por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que como diz a Bíblia, né? Por que o mal de amanhã te tira o sono hoje? Por que as coisas de amanhã te preocupam tanto? Se você tem acesso ao último episódio da nossa história. Sempre em Apocalipse que você observar essas palavras, ver, ouvir, sempre que alguém vê, sempre que João via, sempre que João ouvia, sempre que as figuras, sempre que elas veem ou ouvem, elas automaticamente se prostram e adoram. Essa é a dinâmica da adoração. A gente vê, a gente ouve, a gente se prostra, a gente curva o nosso ser, a gente dobra o nosso ser e então a gente adora. Então a gente adora, essa é a ideia. Apocalipse, se você prestar atenção, você vai encontrar esses 4 verbos em quase todos os capítulos, em todos os episódios. Ver, ouvir, me
prostrar e adorar. Depois dessas coisas, eu olhei, João dizendo, diante de mim estava uma porta aberta lá no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta me disse, suba para cá e eu te mostrarei. João então ouviu, e depois ele viu a porta aberta. Imediatamente, no versículo 2 do capítulo 4, eu me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. João então, ele vê o trono, no trono alguém. Então vi, no capítulo 5, eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, selado com 7 selos, perfeitamente selados, a gente não vai dar detalhe. E eu vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os 7 selos e abrir o livro que estava totalmente fechado, inacessível, o livro que tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a minha história, com a sua história, com a redenção da minha vida, com a salvação do Marcos. A história do Marcos, ela estava condenada. A história da Jéssica estava condenada e estava fechado, 7 selos, ninguém podia abrir. Não havia ninguém capaz de mudar essa história, a história humana. Ninguém era digno de abrir o livro com 7 selos. Ninguém era digno de abrir. Então o anjo pergunta, existe alguém digno de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu. Gente, não havia ninguém, nem no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele, nem olhar para ele. Então eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém digno de abrir o livro. Não havia ninguém capaz. João chora, e houve aquela busca no céu, na terra, debaixo da terra, não havia uma pessoa capaz. Então, a nossa história, o nosso amanhã, ele tem a ver com choro e com tristeza e lamentação. E João então chora, porque não encontrou, não havia ninguém capaz. Versículo 5, então um dos anciãos me disse, não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois eu vi o cordeiro, não chora, João, o leão venceu, é o leão da tribo de Judá, e ele vê, depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Como assim o leão agora? É um cordeirinho, e parece que é um cordeirinho morto, que esteve morto, que foi ferido de morte, e ele estava em pé no centro do trono. Então os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eu não vou falar o que são eles, depois você pesquisa lá, eles se prostraram. Depois que entra o cordeiro, em pé no centro do trono, eles viram o cordeiro, não havia ninguém. O cordeiro então entra em cena. O leão que se tornou cordeiro para morrer a morte do cordeiro, vence. E então os 24 anciãos e os seres viventes, eles se prostram. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Gente, é muito anjo. Ele ouviu, João ouviu a voz, de repente ele ouviu a voz, e eles rodearam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e eles cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É lógico que tem a ver com música também, tem que ter música. Então, porque quando a gente canta, parece que a gente junta essas duas coisas aqui, não sei se você já percebeu isso, mas a música, mais do que qualquer outra atividade, né? O jeito de se expressar, a gente fala, mas quando a gente canta, a gente tem essa capacidade de falar com o coração e falar com a mente com mais facilidade. Então, imediatamente houve aquela música, existe um digno, chegou o nosso herói, e ele precisa ser reverenciado por todos. Ele é o grande representante, ele é a grande figura de toda a história, ele único é digno. Entra então em cena, as pessoas, João vê, os anciãos veem, os anjos veem, e eles se prostram, e todo mundo se prostra. Essa é a atitude de quem adora. Esse é o episódio decisivo em Apocalipse. É isso que você precisa entender. Se a
gente pode fazer um resumo de Apocalipse, existe um momento decisivo, capítulo 4, capítulo 5, quando o Senhor Jesus é apresentado, ele chega, a gente está fora da história, né? Ele chega e ele se apresenta, o Cordeiro que foi morto venceu, e todo mundo precisa se dobrar, se curvar e adorá-lo, porque ele é digno. Amém, irmãos? Todos se prostraram, todos se prostram e todos adoram. Quando a gente adora, irmãos, quando você adora, os seus olhos são abertos para ver quem é o primeiro. É essa a ideia. Se você colocar na sua vida prática e diária, você colocar lá na sua agenda o hábito, hoje eu vou adorar, eu vou dobrar o meu ser, eu vou me curvar diante de quem é o meu Deus. Todas as vezes que você faz isso, todas as vezes, seus olhos são abertos para ver quem é o primeiro, quem é o grande, quem é o maior, quem é digno, quem é o primeiro. A gente não vai falar do episódio final. O episódio final a gente sabe como tudo termina. Todo mundo prostrado. Só que lá, pensa assim, não é só anjo, não é só João, não são só os 24 seres. A Bíblia diz que são todas as pessoas que já viveram, já existiram. Todos com o rosto no chão, se prostrando e adorando ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro que venceu. João, lá no capítulo de hoje, nos primeiros capítulos de Apocalipse, eu queria que a gente terminasse aqui assim. João, no capítulo 1, 2 e 3, ele está preso na ilha de Patmos. Esse é o seu capítulo de hoje. A gente já sabe que no momento decisivo Jesus entrou na história para salvar a minha e a sua história, a nossa vida. A gente sabe como é que vai acabar, como tudo vai terminar. Mas e hoje, né? O capítulo de hoje a gente vê nos 4 primeiros capítulos de Apocalipse. João preso por causa do testemunho, João ali encarcerado, sem horizonte. Ele olhava, ele estava preso numa ilha, não tinha para onde olhar. E João lá, preso naquela ilha, o que ele faz? A Bíblia diz que ele adorou. Ele adorava. João adorou todos os dias. João adorava todos os dias. E quando chegou o dia do Senhor, João adorava todos os dias, mas no dia do Senhor era especial. O dia do Senhor é o dia que a igreja se reúne. O dia do Senhor é o dia que a gente se reúne para lembrar e para celebrar a grandeza de Cristo. Como é que ele entrou de forma decisiva na nossa história. O primeiro dia da semana, quando João então, como ele adorava todos os dias, no dia do Senhor, quando ele se dobrou para adorar, algo aconteceu. Essa é a ideia. Eu queria chamar a sua atenção para isso hoje. O episódio de hoje da sua vida, a sua situação, ela vai mudar. Ela vai mudar se você colocar a prática da adoração na sua agenda diária. Eu convido você a fazer isso. Adore, dobre-se, curve-se diante de Deus. Amém? Faça isso. Coloca lá. Momento de meditar na palavra de Deus, todos os dias. Momento de falar com o seu Deus, de ouvir o que Ele tem a dizer. Colocar o seu coração pertinho do coração dEle. E depois, de forma automática e instantânea, adore. E se for preciso, cante. Mas curve-se diante de Deus. Não é só uma atitude externa, não, exterior. É curvar o coração mesmo. É entender que a sua vida é dele. E antes que você assuma qualquer compromisso, antes de você comprometer todas as 24 horas dos seus dias, antes de você ocupar todos os 7 dias das suas semanas, antes de você comprometer toda a sua vida em todo esse ano, entenda, Ele é o teu Deus. Curve-se diante dele de forma prática, diária, todos os dias. Sua vida vai mudar. Amém? Amém, irmãos? Faz isso sim. Adore. Curve-se. Ouça a voz do nosso Deus. Veja a presença dele. Curve-se.
e adore. Prostre-se e adore. Amém? Convido você a abaixar suas cabeças, sua cabeça aqui agora, buscar Deus em oração. Pensa aí em como está a sua vida hoje. João, ele não tinha para onde olhar. De repente, na hora em que ele começa a adorar, no momento em que ele começou a adorar, o horizonte dele se abriu. Faz isso, adore. Quando as coisas estiverem difíceis, adore, adore, adore. Essa semana eu estava tentando lembrar aqui, me esforçando para lembrar desses momentos tão significativos, em que eu estive ao lado de irmãos, e ali nós juntos nos curvamos ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa história. Aí um momento em especial me veio assim, na memória, no coração. Um querido irmão, eu tive o privilégio de caminhar com ele, o Thomas. Ele foi um irmão muito querido. E ele ia dormir em casa, ele estava com um câncer terminal, o pulmão dele todo tomado, então ele não conseguia respirar. Aí ele dormia lá no meu quarto, e às vezes ele acordava à noite e falava: Marcos, eu não tenho ar, não consigo respirar. Aí ele pedia: vamos adorar, vamos cantar, vamos adorar juntos. E aí a gente cantava, acordava meio atordoado, e ele ali sem poder respirar, a gente não tinha o que fazer, mas ali ele pedia: vamos, adora comigo, adora junto. E aí a gente cantava ali aqueles versos que a gente conhecia, a gente entoava ali algumas canções, mas aquilo foi muito importante. Na medida que a gente cantava ali, ele não foi curado, ele não, o pulmão dele não abriu, né? Ele não foi restaurado, mas a visão dele se abriu, né? O horizonte se abriu, e ele contemplava o Senhor, ele contemplava o último episódio da nossa vida, da nossa história, ele contemplava a vitória de Cristo definitiva por nós, ele contemplava essa outra realidade. Os horizontes se abriam, é através da adoração. Não adora para conseguir algo de volta, não, adore porque você vê, à medida que você adora, você procura e você enxerga, então você se prostra mais, e você se curva mais, você adora mais. Essa é a ideia. Tem frases como essas que a gente canta, né? E uma das que eu me lembrei: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci para te adorar, e é isso que eu faço. Antes de tudo, eu te adoro, me curvo, me prostro. Minha vida gira em torno de entender essa verdade. Tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Tinha outra canção que a gente cantava também, ela dizia assim: aleluia, e quando não mais houver fôlego em mim aqui para cantar, diante de ti, né? Diante de ti, eu vou cantar novos cânticos, com uma nova alegria. E é isso que a gente cantava junto lá, ele, Thomas e os meus irmãos, que a gente cantava. Quando não mais houver oportunidade aqui, eu vou fechar os meus olhos para essa realidade. Eu vou fechar os meus olhos para o episódio de hoje aqui na ilha de Patmos. Eu fecho os meus olhos para essa praia, não vejo nada além do mar. Eu fecho os meus olhos para essa realidade, e eu abro os meus olhos diante do trono.